Só que ali eu já tenho de forma diferente. Já lemos estratégias de Deus. Aleluia! Ali é uma estratégia de Deus aonde Deus tinha colocado ele. Mas eu não venho te perguntar onde Deus tem que colocar no certificado. Mas irmão, aonde Deus tem colocado é um lugar bom. Irmão, não quero saber se é um lugar bom, se é um lugar ruim. Se Deus te colocou, se é um lugar onde Deus te colocou, é ali que Ele Agora aqui eu vejo aquela multidão passando por aquele caminho, comentando o fato, comentando o milagre que Jesus tinha feito sobre a vida daquele homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era cego, ele não tinha. A Bíblia relata que ele era cego, surdo não. E aí ele começa a ouvir aquele falatório de Jesus, ele faz milagre. Agora começa a ouvir, mesmo assim, eu ouvi aquele doce, falando de novo do milagre que ele que passar por ali. E ali a fé começou a nascer. Ali começou a nascer um algo diferente ao coração daquele homem. Mas para fé nascer, eu me tornei. Será que você tem falado? Lá dentro do seu lar, lá no seu serviço, até mesmo na sua escola, que Jesus ele realiza o milagre? Que Jesus ele está te ajudando, que Jesus ele te sustenta, que ele te toma pela tua mão. Que é fácil. Hoje em dia as pessoas só querem criticar falando que Jesus fala, falando que Jesus ele não faz mais milagres. Nós somos só evangelhos poucos. Falar que o milagre de Jesus são poucos. Mas também eu não quero entrar por isso não. É o que Deus vai usar aqui nesse momento. E agora aqui eu encontro aquela multidão passando pelo caminho, comentando o milagre, o feito que Jesus tinha feito naquela cidade. E começa a nascer uma fé sobrenatural ao coração daquele homem chamado Bartimeu. Agora eu encontro aquela multidão que estava à entrada, fazendo aquela roça santa, a saída. Agora imagina aquela multidão, todos fazendo aquela bagunça, Jesus, e todo mundo querendo tocar em Jesus, todo mundo querendo receber o milagre de Jesus. E Bartimeu começa a ouvir. E a fé de Bartimeu começa a crescer. Enquanto Jesus está passando, a Bíblia diz que Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nessa noite, o corpo poderoso ele está passando. Eu quero te convidar você a não ficar com a porta fechada, não. E naquele momento, como Jesus
Ele era como um rei, como um príncipe da época. Eu vejo aquela multidão tentando apagar a voz daquele cego, falando: ei, para, não incomoda o mestre, para com isso, cala a tua boca, é Jesus que está passando. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Nessa noite eu quero te dizer algo. Quem está tentando falar com a voz? Se tem alguém aí tentando falar com a voz, não fique com a boca fechada. Se tiver alguém tentando te falar, porque Jesus ele pode realizar milagre, não é do lado, mas do meio, mas não é da sua vida, não. Se você fala, continua rezando, continua trabalhando, continua chamando a Deus. Agora veja, vocês cegos começando a falar, vocês estão tentando falar. Pastor, vem que eu viajo, sabia ler a Bíblia Sagrada? Às vezes eu estou lendo a Bíblia Sagrada assim e eu começo a desenhar as cenas dentro da minha cabeça. Não sei se vocês estão na roupa assim que nem eu, mas se for, vocês estão no caminho certo. Porque aqui eu imagino aquela multidão falando aquele homem chamado Bartimeu, e Jesus está passando por aquele caminho. A Bíblia diz que Bartimeu ele começa a clamar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora eu imagino naquele momento Jesus ele passando no meio daquela multidão. Foi embora. De repente, Jesus, ele ouve um algo que se Agora eu imagino Jesus ele parando no meio daquela multidão toda, aquela ruaça, aquela bagunça, porque é impossível a multidão quieta. Isso é impossível. Agora eu imagino Jesus no meio daquela multidão toda. Ele passando, ele para. Imagina ele colocando a mão no bolso da sua mão. E com a outra mão ele fazendo assim para a multidão. E aqui eu entendo que quando Jesus é meu, aqui eu entendo que quando Jesus é meu, você verdadeiro clamor, mas não o clamor que sai simplesmente da boca, mas sim o clamor que sai do coração. Glória a Deus. Pode se levantar o inferno inteiro, pode se levantar a terra inteira, pode se levantar o céu inteiro, mas Jesus ele manda tudo parar para ouvir o meu e a tua oração. Agora aqui eu encontro Jesus com a mão no seu ombro, no bolso da sua ombro. Ouvindo, ele manda chamar. Ei, tem um aí, ó, que está clamando assim. Tem um que está clamando: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Se prepara, você que está clamando. Se prepara, você que tem tentado chamar a atenção do mestre. Porque nessa noite o mestre ele vai falar aqui nesse lugar e vai mandar falar. E Jesus vai chama aquele irmão que está clamando assim. Chama aquele irmão que está clamando assim. Aleluia!
dizer para calar a sua voz. Aquela multidão que tenta apagar aquela voz daquele menino. Tendo que chegar diante dele e falar, vamos lá que o mesmo te chama. Deus te dá outro nome, meu Deus. Quem tentou parar com o ministério da hora que você não tem jeito. Quem tentou falar para a sua família que ela não tem jeito. Quem tentou falar que o seu filho, para sua esposa, que o seu filho não tem jeito. Você chegar diante de você e falar assim, vamos lá que Jesus está chamando. Vamos lá que Jesus está chamando. Agora que eu encontro aquele cego que não tem com Jesus, aquele cego que não vê o que Jesus queria com ele. Mas naquele momento, aquele homem chamado Bartimeu, ele levou para o a Bíblia diz que quando ele foi ter com Jesus, aquele cego lhe lança de si a sua capa. E quando aquele homem